Eu queria que você abrisse comigo lá em Josué, no capítulo 24. O livro de Josué, capítulo 24. Eu queria ler 16 versículos. É importante que a gente faça essa leitura, porque aqui Deus, ele fala com o seu povo, que já no finalzinho do ministério, da vida de Josué, Josué ele morreu logo após esse período, e ele foi um líder que foi tremendamente usado nas mãos de Deus. Josué, ele era um escravo lá no Egito. Ele acompanhou todos os milagres, as pragas que Deus enviou para que o faraó pudesse amolecer o coração e deixar o povo sair do Egito. Ele ficou nesses 40 anos no deserto, mas ele sempre se tornou um companheiro, né? Na verdade um servo de Deus e um servo de Moisés, até que Moisés morre e ele se torna um líder, e ele entra na terra prometida. E aqui eu estava até brincando, agora em março eu faço 55 anos, então eu brinquei com o pessoal que eu estou na metade da vida, porque Josué morreu com 110, né? Aí a tia Eliana falou, o que a gente fez de tão errado para você viver 110 anos? Mas Josué ele morreu com 110 anos, e é muito legal o que ele fala aqui, o que Deus, né, fala através da sua boca. Todos abriram? Josué capítulo 24, é bem rapidinho. Josué 24 é o último capítulo desse livro. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Olha que bênção. Vamos lá? Depois reuniu José todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus e os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus.
e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela leitura da Tua Palavra. Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Venha nos instruir, Senhor, vem falar ao nosso coração, pois nós precisamos, nós desejamos ouvir a Tua voz e precisamos da Tua graça e da Tua direção. Por favor, Senhor, fala conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É tremendo como Deus, aqui no finalzinho da vida de Josué, Deus ele vem fazendo um relato, desde lá do início, quando tirou Abraão da terra dos seus pais, uma terra idólatra, e escolheu Abraão para que Abraão formasse uma grande nação, a nação do povo escolhido, do povo de Deus. E hoje eu estava conversando com os irmãos e falando sobre esse assunto, e a gente percebe que Deus tinha um objetivo, porque diz o texto na palavra de Deus que é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. E o objetivo, quando Deus tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, e mandou ele para um lugar que ele não sabia qual seria o lugar, o objetivo de Deus, olha para quem está do seu lado, era essa pessoa. Bate assim no peito, é você. Opa, não tão forte assim. Deus tinha um objetivo, alcançar você. E todo esse propósito, todo o plano de Deus era salvação. Um povo escolhido, o povo de Israel, o povo de Deus. E nós, em Cristo Jesus, nós fomos enxertados nessa árvore. E nós também, em Cristo Jesus, nós somos povo de Deus. E aí me chama a atenção que mostra aqui a trajetória desse povo. O povo escolhido que saiu, que passou por várias situações, passou por guerras, passou por dificuldades, passou por momentos difíceis, escravidão, depois libertação, mar se abrindo, mar fechando, deserto, depois a terra prometida. E aqui está Josué, já velhinho, chegando aos 110 anos e podendo dizer ao povo, alertando, trazendo uma palavra da parte de Deus, Deus falando através dele, mas no final ele se posicionando. E nessa trajetória, a gente lê a Bíblia, e a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela conta histórias com o objetivo de nos edificar, de trazer edificação para a gente, de mostrar que Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele não perde o controle, salvando, livrando, abençoando os que são seus. E esse Deus não mudou. Amém? Você pode se alegrar com isso? O mesmo Deus que Josué aqui estava falando, já no finalzinho de vida, esse Deus não mudou. Ele não perde o controle da tua vida. Ele está atento à tua necessidade. Ele está atento ao teu clamor. Imagina que agora há pouco nós estávamos louvando ao Senhor, estávamos cantando cânticos de exaltação ao Senhor, dizendo quanto Ele é especial, quanto Ele é maravilhoso, que nós amamos o Senhor. Imagina que Ele está atento ao nosso louvor, Ele está atento à nossa adoração.
Ele está atento à tua necessidade. Deus se preocupa com você. Da mesma maneira que ele tinha um plano, um propósito de tirar Abraão, de fazer uma grande nação, de livrar essa nação, de levantar Moisés como libertador. Ele tem um propósito para você. Me chama a atenção que Deus, da mesma forma, ele foi agindo pela graça, como ele age pela graça conosco, sem a gente merecer. No versículo 12 e 13, me chamou a atenção do capítulo 24, que ele diz assim, no finalzinho do 12, e isso não com a tua espada, ou seja, o livramento, as vitórias, não foi com a espada do povo de Israel, e nem com o seu arco. Versículo 13, dei-vos a terra em quem não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Terra que não trabalhastes, cidade que não construístes, e vinhas e olivais que não plantastes. Lá em Efésios 2, 8 e 9, a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus aqui está falando o seguinte: olha, eu batalhei por vocês. Essa terra que vocês estão, vocês não edificaram. Essa comida que vocês estão comendo, vocês não plantaram. Eu fiz por vocês. Eu levantei. E da mesma maneira, a salvação que temos em Cristo Jesus não foi por mérito. Não é porque nós somos bonitos. Porque eu tenho uma grande fé. Mas foi pela graça. O Senhor, ele nos alcançou em Cristo Jesus. Pela fé. Um Deus maravilhoso que não perde o controle das nossas vidas. E que lá atrás, Deus já estava pensando em nós. Na nossa salvação, pensando em nos alcançar, pensando em trabalhar na nossa vida, em nos dar paz, em nos dar esperança, em nos dar vida e vida com abundância. Não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. Interessante que na trajetória do povo de Israel, eles tiveram muitas lutas, passaram por muitas dificuldades, foram escravos, foram muitas vezes humilhados, derrotados. E não é diferente conosco. Nós também passamos por lutas, passamos por situações difíceis, mas o Senhor, ele não perde o controle das nossas vidas. Ele está atento ao nosso clamor. E aqui então Josué, ele traz um momento que ele reúne o povo, ele faz uma proclamação, um chamamento, para que o povo se reunisse. E ele diz o seguinte: nós devemos renovar a aliança com esse Deus. E eu penso, amados, que cada culto nós nos reunimos para renovar a nossa aliança com Deus. É para louvar a Deus, é para exaltar o Senhor, é para glorificar, mas é para renovar essa aliança que temos com Cristo. Então ele convoca o povo, primeiro, para temer ao Senhor. Vocês devem temer a esse Deus. E o temer, não necessariamente ter medo de Deus, mas é ter respeito a um Deus tão grande, a um Deus tão poderoso, a um Deus tão querido. Ele é tão grandão, como eu costumo dizer, mas se preocupa com a gente que somos tão pequenos. Nós somos como uma formiga. O que você faz quando uma formiga aparece na sua mesa, no meio do seu café? O que você faz com a formiguinha? Tchim. Que maldade. Imagina se nós somos formiguinhas diante desse grande Deus. E Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Temer a esse grande Deus. Segundo, servi-lo com integridade, de forma inteira. Sabe, Deus, ele não quer parte de mim. Ele não quer a metade, ele não quer um terço. Ele me quer por inteiro, ele nos quer por inteiro. É servir ao Senhor
inteiramente, com integridade. Terceiro, servir com fidelidade. Ser fiel, fiel a Deus, fiel a mim, ele diz, fiel a mim. E em quarto lugar, a renovação da aliança, largar a idolatria, largar o pecado. Aquele povo estava no meio de um povo idólatra, dos amorreus, e aqui Josué estava alertando, largue a idolatria. Josué ele tinha uma experiência muito grande, ele foi criado como escravo lá no Egito, ele viu toda a idolatria do Egito, depois ele viu o poder de Deus trazendo libertação, ele atravessou o Mar Vermelho, ele serviu a Deus junto com Moisés, que era o mestre dele, né? Que era o homem que ele seguia, que Deus tinha colocado como seu líder. Após a morte de Moisés, Josué é levantado como grande líder, que ia entrar em Jericó, que ia entrar em Canaã. Jericó seria a primeira nação a ser destruída através do seu comando. Esse Josué, ele tinha visto muito pecado do povo, mas ele dizia, renovemos a nossa aliança, vamos nos manter fiéis, temendo ao Senhor, servindo com integridade, servindo com fidelidade e largando a idolatria, largando o pecado. O pecado nos separa de Deus. A palavra de Deus diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aqui Josué está dizendo, larga o pecado. E da mesma maneira, hoje, o Senhor tem falado aos nossos corações, larga o pecado. O pecado não combina com as coisas de Deus. Larga tudo aquilo que te separa de Deus, que te afasta, renovando a aliança com Deus. E aí ele faz uma tomada de decisão, ele mesmo toma uma decisão e leva o povo a pensar. Ele diz o seguinte, olha, eu já tomei a minha decisão, vocês precisam tomar a decisão de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. E vocês? A quem vocês vão servir? Qual a tua escolha? Vocês vão servir aos deuses desse povo? Ou vocês vão servir ao Deus dos deuses? E a minha pergunta para encerrar essa pequena meditação, a quem você vai servir? Você já escolheu? A quem você vai servir? A quem você tem servido? E da mesma maneira que Josué, ele faz essa renovação de aliança, sobre temer ao Senhor, servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, largar o pecado, deixa a idolatria, deixa o pecado. É um momento de renovação. Ele, como o líder da sua tribo, da sua casa, do seu lar, ele estava já no final da sua carreira, do seu ministério, da sua vida. Pouco depois ele morre. Mas ele deixou um legado de homem de Deus. E ele deixou essa decisão. E ele quis declarar, quem possa interessar, eu vou servir ao Senhor. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu quero te desafiar, como Josué, a que você tome essa decisão, a que você renove essa aliança com Deus. Eu vou servir ao Senhor. Você que é casado, você possa levantar, eu quero servir ao Senhor, eu e a minha casa. Eu quero ser exemplo para os meus filhos. Você que ainda não é casado, mas tem uma família que ainda não conhece Jesus, você pode renovar essa aliança e dizer, Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser um exemplo para a minha família.
As pessoas da minha família possam olhar para mim e falar, não, ele serve ao Senhor. Com todas as suas dificuldades, limitações, erros, mas você renovando essa aliança, Senhor. E quando eu li esse texto, não é um texto desconhecido, principalmente esse versículo 15 do capítulo 24, quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor falou ao meu coração, todo dia é dia de renovação, de renovar, de buscar o Senhor. Sempre existem áreas da nossa vida que nós precisamos de conversão, de mudanças, de acertos. Às vezes é no relacionamento com a esposa, com o marido, às vezes é no relacionamento com os filhos, às vezes é lá no trabalho, algum amigo, algum parente, algum vizinho, com você mesmo. Como vai a tua vida com Deus? Na leitura da palavra, na oração, na vida com Deus. Renovação. Eu quero servir ao Senhor. Uma história muito linda que ele mostra do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, que não parou aí. Depois vieram os juízes, e na continuação da leitura, você vai vendo Deus abençoando o povo, e o povo se desvia, e aí vem a consequência. Aí eles clamam ao Senhor, e Deus vem e traz a vitória, aí eles se desviam de novo, e é uma sequência de desvios. E um Senhor tão poderoso, mas também misericordioso, que tem misericórdia de nós. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz, a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O grande amor de Deus, de se entregar, de enviar seu Filho para morrer no nosso lugar, e todos quanto o recebem, se tornam o poder, o poder de Deus de se tornar filho de Deus. Que presente, que privilégio, momento de renovar essa aliança como filho. Se Deus falou ao teu coração, e você entende que você precisa renovar, Senhor, eu quero renovar. Eu quero dizer a quem possa interessar que eu te amo, que eu quero te servir, e que eu quero acertar aquilo que precisa ser acertado. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero dizer, Senhor, eu te amo. Eu vou continuar te servindo. Feche teus olhos. E você que deseja renovar essa aliança com Deus, fique em pé no teu lugar. Você já conhece Jesus, você já teve uma experiência com Ele, mas nessa noite você quer renovar a aliança com o Senhor, dizer, Senhor, eu quero renovar o meu compromisso contigo. Eu quero dizer, eu te amo de fato. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero ser bênção para os meus pais. Eu quero ser bênção para os meus irmãos. Eu quero ser bênção para os meus filhos. Eu quero ser bênção para os meus líderes. Eu quero ser bênção para os meus liderados. Eu quero ser bênção no meu trabalho. Eu quero ser bênção na minha faculdade. Eu quero ser bênção na minha escola. Eu quero ser bênção no meu namoro. Eu quero ser bênção no meu casamento. Eu quero ser bênção na minha igreja. Eu quero ser bênção na minha cidade. Eu quero ser bênção, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso e há gratidão no meu coração. A gratidão, Senhor. Ah, Senhor querido, eu me coloco juntamente com esses meus irmãos, porque é uma gratidão tão grande no meu coração. O Senhor um dia nos alcançou, me alcançou, mudou a nossa história.
Um dia, Senhor, nós estávamos perdidos, sem esperança, sem paz, sem alegria, e o Senhor veio sobre a nossa vida e mudou a nossa maneira de viver. O Senhor nos deu esperança, o Senhor nos deu vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos ressuscitou juntamente com o Senhor. Aleluia. E eu quero renovar, Pai. Nós queremos renovar, Senhor, a aliança contigo. Queremos dizer a quem possa interessar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero ser bênção, Pai, aonde eu estiver. Eu quero ser bênção, Senhor, no meu trabalho. Eu quero ser bênção no meu bairro. Eu quero ser bênção na minha casa. Eu quero ser bênção na vida dos meus líderes. Eu quero ser bênção na vida dos meus liderados. Eu quero ser bênção àqueles que estão ao meu derredor. Eu quero ser bênção nas tuas mãos. Oh Senhor, queremos renovar a nossa aliança contigo, no nome de Jesus. Amém.